Quer aprender a programar e entrar no mercado com mais vagas disponíveis, mas com poucos profissionais? E melhor ainda, poder trabalhar de casa e ganhar em dólar? Confere o link na descrição. Você sabe que ser despolitizado é moda, né? Ser ignorante é moda no governo Bolsonaro. Quanto mais ignorante, mais moda. Melhor. É, Quanto mais, melhor. Mas é isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, eu vim de uma frota, de Uma safra? De uma safra de pessoas que vem daquela coisa assim, mano, política não se discute, não quero saber dessas porra, é tudo um bando de safado, não quero saber de porra nenhuma. Então, ultimamente, por causa do meu trabalho, eu tenho que me informar, eu tenho que aprender. Mas só que eu vim com isso na minha cabeça, de não quero saber de nada, não quero discutir, vai com esse papo chato pra lá. Por que você acha que no Brasil tem muitas pessoas que têm esse posicionamento de tipo assim, mano, eu não quero saber nem do Lula, nem do Bolsonaro, nem de ninguém. E aí acaba que a pessoa não serve pra nada também, né? Se ela não se posicionar e etc. Ô, Mitica, eu vou te contar uma história minha. Em 1978, eu comecei a ficar famoso porque nós fizemos as primeiras greves dos metalúrgicos no ABC. Eram greves, sabe? Primeiro foi greve por fábrica, depois nós fizemos greve. Nós fazíamos assembleia no estádio com 100 mil pessoas. Era muita coisa. Então, aí o pessoal começou a me convidar para ir para a política. E eu dizia assim, eu achava que eu era inteligente, eu dizia assim, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Eu achava que era o máximo. A imprensa batia palma, eu saía na primeira página dos jornais, finalmente surgiu um operário que não gosta de política, ele não quer o poder, ele só quer melhorar um pouquinho o salário dele e tal. Aí, cara, foi passando 3, 4 meses, eu estava na rua fazendo campanha, sabe para quem? Pro Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque ele era candidato ao Senado, sabe? Ele disputava com o Montoro e com o Cláudio Lembo. E ele tinha votado do exílio, era uma figura interessante, porque era mais jovem, porque era um cara mais à esquerda, sabe? Mais à esquerda, mas depois ficou mais à direita e tal. Mas eu tinha uma boa relação com ele, e não foi ele que pediu para mim, não. Fui eu que fui pedir para ele para apoiá-lo. Eu e muitos sindicalistas. Aí depois eu descobri que se a gente não cria um partido político, a gente estava ferrado. Porque você nunca pode esperar que alguém faça por você aquilo que você mesmo tem que fazer. Então você fica esperando que o Congresso Nacional aprove as coisas boas para o país. Você já parou para analisar quem é que está no Congresso Nacional? Você já viu o prontuário de cada um? Você já viu a ficha de cada um? Você já viu a origem de cada um? Se você não vê isso, você não vai saber votar. Se você não vê, você vai votar equivocadamente. É como se você fosse colocar uma raposa no seu galinheiro achando que a raposa vai engordar as galinhas. Não vai, vai comer as galinhas. Então eu descobri que era preciso fazer um partido. Descobri porque eu fui no Congresso brigar para não aprovar uma lei. E quando eu cheguei lá, eu percebi que não tinha nenhum trabalhador. Aí então eu comecei a fazer política, sabe? Eu fui gostando da política, fui gostando, e eu achei que era o caminho. Se você está descontente com alguma coisa, é através da política que você vai mudar. Sabe? Então você tem que participar, você tem que saber como participar. Sabe? E quando eu digo isso, ô Mitica, eu digo o seguinte, veja, eu não acho que um artista, eu não acho que um cara tem que dizer eu voto em fulano, eu voto... não tem que dizer nada, ele tem que ser profissional, fazer o programa dele, dizer o que ele bem entender. Ele é político na hora que ele vai votar, a não ser que ele queira assumir publicamente a tarefa. E eu então fui. E depois, você pensa que eu imaginei ser candidato a vereador uma vez? Nunca me passou pela cabeça. Mas quem te incentivou de você virar um candidato a vereador? Veja, eu não fui vereador. Eu fui candidato a deputado a governador de São Paulo em 82. Eu, Franco Montoro, Reinaldo de Barros, Cláudio, Jânio Quadros. Era assim, eu fui candidato, eu pensei que eu ia ganhar as eleições. Cara, eu estava famoso por causa das greves. Eu estava famoso. Eu ia pro interior de São Paulo, era gente na rua aqui. As pessoas não imaginavam como é que eu juntava tanta gente na rua. Eu dava autógrafo. Tinha um livro que foi lançado meu chamado Lula, Entrevistas e Discursos. Eu descia do palanque, lá tinha que dar autógrafo, sabe? Eu pensei que eu ia ganhar as eleições. Puta merda, só tive 10% dos votos. Fiquei
Em quarto lugar. Perdi até do Jânio Quadros. Mas de primeira? Mas eu achei que Tava eu ia ganhar. convicto. O comício do encerramento da campanha no Pacaembu. Você não tem noção a quantidade de gente. Que ano que era, Lula? 82. 1982. Você não tinha nem nascido, cara. Não. Até eu tinha nem nascido. Não tava. Aí eu fui lá e aquela multidão de gente, sabe? Falou, Eu já falava, era meu. Porra, vou ganhar as eleições. Já me via como governador. Sabe? Aí fiquei em quarto lugar. Uma frustração. Você não tem noção da frustração. Eu até pensei em parar. Aí quando foi em 85, eu fui para Cuba. Eu conheci o Fidel. Aí fui lá visitar o Gente Fidel. boa? Hein? Gente boa? Gente boa. Aí começamos a conversar sobre política. Aí eu falei, ó, Fidel, eu estou pensando em parar porque eu pensei que eu ia ganhar, não ganhei, eu só tive, sabe, 10% do voto. Ele falou, quanto que é 10% do voto? Eu falei, é 1.254.000 votos. Ele falou assim para mim, ô Lula, não existe na história da humanidade nenhum operário metalúrgico que já teve 1.254.000 votos, cara. Você teve uma puta de uma votação, para com esse negócio de que você foi derrotado. Não tem. Aí eu falei, pô, sou bom. O Fidel falou, então... Sabe, então foi muito bom, porque isso me deu coragem de entrar na política, eu fui aprendendo. Era muito chato, porque eu imaginava que todo trabalhador ia votar em mim. Sabe, eu falava, bom, eu sou trabalhador, sou do Partido dos Trabalhadores, todo trabalhador vai votar em mim. Puta, eu ficava nervoso, mais nervoso. Eu ia fazer comício nas estradas, chegava, sabe, nos corta. A classe média, sabe, apoiava a gente, batia palma, sabe, nas universidades, todo mundo. Mas quando eu passava nos caras que estavam colhendo algodão, cortando cana, aí eu ia fazer passeata aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Aí quando tinha um trabalhador trabalhando numa construção na Casa Civil, todo mundo, Lula, um trabalhador. Aí já mandava, eu levantava a mão, cara. Mas por que você acha que você não era popular com os trabalhadores nessa época? Não, é porque é o seguinte, o povo não tinha o hábito de fazer política. Política era uma coisa estranha. Esse é um país em que demorou. A mulher só foi ter o seu primeiro voto em 1934, porque ganhou na justiça. Esse é um país que só votava dono de proprietário de terra, gente alfabetizada e gente que tinha conta até de 200 mil réis. Pobre, analfabeto e peão de fábrica, jamais votava. Aí o pessoal também falava, pô, esse Lula é um analfabeto igual eu, porra, por que eu vou votar nele? Ele não tem condições. Aí eu descobri que leva tempo, viu, Gão? Leva tempo de você convencer as pessoas das coisas. Aí é um trabalho de muito debate, de muita discussão. Quando eu passo num lugar que eu vejo um cara ser contra a política, eu não acho ruim. Eu fico só imaginando que informação que ele recebe todo santo dia. Você me falando isso, sabe? Aí me vem a vontade de te perguntar se você vai ser candidato. Porque a gente vê nas pesquisas, o único ser humano capaz de derrotar o Bolsonaro é o Lula, desde o primeiro turno, segundo turno, isso e aquilo. A sua indignação vai fazer o senhor ser candidato? Olha, eu tenho que tomar uma decisão até março. Porque, veja, eu tenho que pensar muito. Eu já fui presidente. Eu sou considerado, por todas as pesquisas, o melhor presidente da história do Brasil. Eu sou o presidente que mais fiz universidade na história do Brasil, que mais fiz escolas técnicas na idade do Brasil, nesse país. Quando nós assumimos o governo, o Brasil tinha 3,5 milhões de universitários. Quando nós deixamos, tinha 8 milhões de universitários. Nós criamos o ProUni para garantir bolsa para jovens pobres da periferia que não podiam estudar. Nós garantimos o FIES, sabe, com financiamento do Estado para garantir que filho de pobre que quisesse tomar dinheiro emprestado para pagar a universidade pudesse tomar. Sabe? Nós garantimos
Nós fizemos em 13 anos mais escolas técnicas do que foi feita de 1909, quando foi feita a primeira em Campo de Goytacazes, no Rio de Janeiro, até a hora que eu cheguei na presidência. Nós fizemos mais de 450 escolas técnicas contra 140 que eles fizeram no século. Sabe? E por que eu acreditava nisso? Eu acreditava nisso porque é o seguinte: eu tinha vontade de estudar, não conseguia estudar. Eu tinha que escolher, ou eu estudava ou eu trabalhava. Tá? Então, eu quero que o filho do trabalhador estude. Todo mundo nesse país tem o direito de ter a mesma oportunidade. Eu não sei se você vai ser melhor do que o Igão, ou se ele vai ser melhor do que você, Mitico. Também nunca. O que eu quero é garantir que vocês dois tenham a mesma oportunidade. Aí, para ter oportunidade, você tem que comer. Quem come vira inteligente. Quem come vira bonito. Obrigado. Sabe? Então, mas é verdade. Igão, A então tá fome, lindão. a fome é feia. Sim. Sabe? Então, veja, então eu fico pensando, eu só tenho uma razão para votar. É fazer esse povo outra vez voltar a comer. Eu tenho uma obsessão. Eu fui comer pão pela primeira vez com 7 anos de idade. Caralho. Tá? O meu café de manhã era uma cuia de farinha de mandioca com café preto. Tá? Pão era quando estava doente. Então, eu levava marmita quando eu trabalhava na Vilares, às vezes não tinha nem um ovo para colocar dentro, era só feijão e arroz. Eu tinha que comer na fábrica escondendo para ninguém ver que eu não tinha mistura. Então, só tem sentido eu votar se eu garantir que esse povo volta a comer todo dia. Todo mundo tem que tomar café, almoçar e jantar todo dia. Não dá para você fazer diferente. Todo filho de trabalhador da periferia tem direito de disputar uma vaga na universidade. Acabar com essa mentalidade escravocrata. São 350 anos de escravidão que ainda permanece na cabeça das pessoas. O ódio porque o pobre tem ascensão. O ódio porque o pobre vai para o centro de São Paulo, vai para o Ibirapuera. Sabe? O pobre não pode andar de avião. É preciso acabar com essa imbecilidade. O pobre é gente. Não o pode pobre é um Disney. ser humano. E ele tem o direito de ter o que ele quiser, de ter ascensão. Sabe? O pobre pode comer camarão? Hein? Pode e deve. Até porque é ele que pega. É ele que pega o camarão, é ele que constrói o carro, é ele que faz a roupa que você está vestindo. Sabe? Então ele tem direito de ter as coisas que ele produz, porra. E não é difícil. Posso dizer para vocês, pela fé que eu tenho em Deus, não é difícil. E eu tenho uma pergunta que pra mim eu queria muito fazer, porque quando você ia ser preso, você podia ir pra outro país. Eu, particularmente, teria ido. Eu falei, caramba, ser preso, perder a sua liberdade é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. Por que você não escolheu sair pra outro país? Porque te ofereceram, né? Querido Igão, é uma coisa... Eu jamais... Eu vou contar uma pequena história para vocês saberem o que eu estou falando. Minha mãe teve 8 filhos. Ela criou esses filhos sozinha, praticamente. Não foram poucas as vezes em que a gente não tinha o que comer em casa. Eu morava no fundo de um bar. O banheiro que a gente utilizava era o banheiro que os bêbados do bar utilizavam. Nossa Senhora. Era lá que tinha que tomar banho minha irmã, minha mãe e nós. Eu tinha uma vontade de chupar chiclete de bola. Naquele tempo chamava-se chiclete americano. Vocês não viviam, o pai de vocês ou o avô de vocês... Quer dizer, não? Sabe, aquele que fazia bola. Você não imagina a loucura que eu tinha de fazer uma bola. E nunca tive dinheiro para comprar o chiclete. Eu trabalhava quando o meu tio ia no banheiro do bar, ele pedia para mim tomar conta do bar, eu poderia roubar um chiclete e levar para casa. E eu não roubava, porque eu tinha medo de envergonhar minha mãe. Eu tinha um companheiro chamado Boquita. Boquita era filho de um cara sergipano, não esqueço nunca. Esse Boquita mascava o chiclete dele o dia inteiro. Quando esse Boquita ia jogar fora, eu pedia para mim. Nossa Senhora. Pedia. Não tenho vergonha de dizer isso, não.
pedia um chiclete borrachudo, sabe? Levava para casa, lavava ele, colocava um pouco de açúcar. Botava no congelador? E chupava um pouco. Tá? Eu tinha vontade de comer uma maçã, naquele tempo tinha umas maçãs argentinas, filho, eu tinha vontade de roubar uma maçã. Roubar e sair correndo e comer. Eu não roubava com medo da minha mãe. Sabe? Essa foi a educação que eu recebi da dona Lindu. Aí você não tem noção. Eu jamais imaginei na minha vida que eu ia sofrer o que eu sofri de ataque de corrupção. Com essa gente, com esses bandidos sabendo que eu não tinha feito. Então, eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ter ido para outro país, eu poderia ter ido para uma embaixada, mas eu tomei a decisão de que eu tinha que ir para Curitiba, eu tinha que ir para a Polícia Federal. Eu precisava provar que o Moro era mentiroso. Eu precisava provar que a Força-Tarefa de Curitiba era uma quadrilha. E se eu fugisse, ia aparecer uma fotografia minha, ou fugitivo. E eu não tenho mais idade para isso, cara. Eu tenho um bisneta, eu tinha que honrar a dona Lindu. Então, graças a Deus, eu provei. Tô até hoje, perguntando para esse Moro, diga, tá, o que eu roubei? A sentença que ele deu para mim, sabe qual foi o crime que eu cometi? Qual? O crime é o fato indeterminado. Eu fui condenado por um fato indeterminado. Que esse sem vergonha não teve coragem de dizer. Ele poderia ter dito. Sabe? Então, é muito duro. É muito duro você estar na sua casa, junto com a sua família, e você vai à televisão ficar 20 minutos falando que você é ladrão. Falando que você roubou. Sem mostrar absolutamente nada. Sabe? Então, isso foi muito duro. Eu jamais imaginei passar isso na vida, jamais. Essa é uma marca profunda que eu vou levar na minha vida, sabe? E eu ainda vou pensar bem, mas em algum momento eu vou processar, porque nem que for um tataraneto meu, quinquaraneto, sextataraneto meu, um dia vai ganhar um processo contra essa sacanagem que fizeram comigo. Você ficou quanto tempo nesse processo? Eu fiquei preso 580 dias. Mas o processo foi 4 anos de denúncia, sabe? E aí eu sou agradecido àquele pessoal que fez a vigília para mim em Curitiba, aquelas pessoas que ficaram lá, embaixo de chuva, embaixo de sol, sabe? Eles cantavam todo dia de manhã para mim, gritavam bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, presidente, durante 580 dias. Então é uma coisa que marcou a minha vida. Eu saí da cadeia um outro homem, tive a graça de Deus de sair, sabe, para Cajacajanja, sabe? Ela morava em Curitiba, ela mandava uma comidinha para mim toda noite, sabe? Ela te conquistou pela comida. É destino, né? Conquistou pela barriga. Não, e ela não deixava eu mandar minha roupa para lavar fora, ela queria ela levar para casa para lavar. Aí quando eu saí, eu falei, não tem outro jeito, eu vou casar com a bichinha. Mas o que passava na sua cabeça lá dentro? O que você aprendeu? O que você falou que você virou outro... Olha... O que passava ali dentro? Mitico, é engraçado porque o sofrimento, às vezes, ele te ensina a ficar maior, mais generoso. Eu não podia ficar com ódio dentro da cadeia, porque senão eu tinha que ficar dando cabeçada na parede. Então eu comecei a ler muito, sobretudo sobre a escravidão, para conhecer um pouco melhor o Brasil. Eu comecei a pensar na minha vida, o que tinha acontecido na minha vida, o que eu já tinha feito. E a solidariedade que eu recebi era muito grande, gente. Nunca tinha acontecido com um ser humano o que aconteceu comigo. Nunca. Sabe, a vigília foi uma coisa muito forte na minha vida. Muito forte. Então, eu saí generoso, eu saí pensando em casar com a Janja e sair da política, sabe? Vou viver minha vida. Mas não tem jeito, sabe? Durou quanto tempo esse pensamento? A política é como uma cachaçinha. Você
Falei, eu não quero, mas tomou a primeira, você vai em frente. O Tevez, depois que parou de jogar futebol, ele foi contratado para a China como o maior salário que um jogador já ganhou, já no fim da carreira. E eu fico batendo bola, mando um estuquinho a filmar, ver se algum chinês vê eu jogando bola. Porra, quem sabe no fim da vida um chinês me contrata, eu vou lá e... Você iria? Eu ia, porra, eu fui bom de bola. Não, bom, Lula, bom. quanto? Deixa eu lhe contar, cara. Então que conta. vocês não conhecem a Vila Carioca, vocês são jovens demais. A Vila Carioca é aqui perto. Ali perto do Museu do Ipiranga, um pouco para baixo. Eu joguei bola, muita bola ali na Vila Jogava Carioca. aqui, em qual área? Ei? Jogava que Tá, posição? Eu era meia direita. Eu era uma espécie de sabe? Uma espécie de Kaká. Que isso? Porra, cara! Eu não era Tá o 10, puxando o saco. Caralho! sabe? Kaká? Então a gente jogava bola bem. Entendi. Ó, nós criamos um time em 1962, ali na Vila Carioca. Eu jogava no Flamenguinho, eu joguei no Bangu, joguei no União Multa. Depois a gente criou um time chamado Náutico. Náutico é um time de Pernambuco. Foi meu irmão que falou, vamos criar um time de Pernambuco. Aí ele criou um time, camisa vermelha e azul, sabe? Eu levava roupa pra minha mãe lavar pra mim poder jogar no time. Coitada da minha mãe, lavava roupa Mas no então time. você jogava bem. Olha, você conhece... 0 a 10, Você vai. conhece futebol de várzea? Conheço. O futebol de várzea você tem o primeiro e o segundo time. Correto? Sim. Eu jogava no primeiro time, então significa que eu era... O dono primeiro do time. é o que entra por mim. Hein? Significa que você era o dono do time. É como se fosse aspirante, sabe? Sim. Como se fosse aspirante. Eu jogava no titular. Titular. Porra. Meia direita. E hoje, mas hoje em dia, Lula, você acompanha o futebol ainda ou não tem tempo? Acompanho. Hoje está melhor para acompanhar, sabe por quê? Tem muito futebol na televisão. Então você assiste os melhores jogos da Inglaterra, os melhores jogos da Espanha, os melhores jogos da França. Agora você vê jogos da Rússia, você vê jogos da China, você vê jogos da Argentina. E você vê os grandes jogos no Brasil. Sobretudo quando joga o Corinthians, porque quando o Corinthians joga sempre é um grande jogo. Muito. Sabe? Então eu assisto. Eu gosto de futebol. Nunca aceitei a ideia que futebol é o ópio do povo. Quando a gente fundou o PT em 82, teve uma Copa do Mundo. E a gente estava em Bragança Paulista, num sítio de um amigo, sabe, ia começar o jogo da seleção. Eu era presidente do PT. O PT tinha só 2 anos de vida. Aí chega um companheiro meu, chamado Mané da Conceição, que era um companheiro que tinha sido preso, tinha sido torturado, sabe, perdeu uma perna, deu trombose na perna dele, na cadeia, gangrena. Aí esse cara voltou, ele foi para fora, e esse cara votou muito radical e ele não queria, não vamos ver futebol, não. Quando começou o jogo, ele falou, vamos levantar e virar as costas pra televisão, não Protestou. vamos ver o jogo. Eu falei, ó, cara, é o seguinte, é melhor você sair da sala, porque aqui não tem vira-costa, não. Aqui nós vamos ver o jogo do Brasil, pô. Eu não misturo. Eu não misturo, sabe? Quando eu gosto, e aí, sabe, eu não misturo com a política. Porque eu tenho uma coisa que eu falo pra juventude o seguinte, olha, ô Igão, você pode não gostar de política. Tá? Você pode dizer, eu não gosto de política, política é tudo ladrão, Lula é ladrão, sabe, Haddad é ladrão, Fernando Henrique Cardoso é ladrão, Bolsonaro é ladrão, Dória é ladrão. Você pode dizer tudo o que você quiser. Mas mesmo você pensando assim, você pensa o melhor para o seu país, você pensa o melhor para o seu povo, você pensa o melhor para você. Então, se você acha que todo mundo não presta, você tem que decidir escolher um cara que presta. E esse cara que presta não é os outros, é você, cara. Então coloca o político que você tem dentro de você para fora e seja você o político decente, sabe, porreta, sabe, que você quer. Não tem outro jeito. Você não pode querer que eu seja a pessoa que você quer que eu seja. Não, eu sou eu. Agora, se você quer um cara top, Aí é você, Mitico, é você, Igão. É assim que se faz as coisas. A política no Brasil não dá certo porque as pessoas não têm compromissos ideológicos. As pessoas são eleitas porque são eleitas. Mas eu acho, ó, por exemplo, se eu me candidatar, vou falar, rapaziada, a gente fez uma fama bacana aqui com o Podpah, a galera já me conhece um pouco. Vou falar, galera, ano que vem eu vou quero virar deputado, sei lá.
a galera já vai me olhar com outro olhar, sabia, Lula? Vai falar assim, Ih, mano, então ele criou Se um misturou. Podpah só pra ganhar voto, esse filho da puta. Já vai me olhar com Não, outro esse olhar, cara entendeu? que pensa assim, é verdade, ele vai pensar assim. E é normal que ele pense assim. Porque a vida inteira na política se tirou proveito da inocência do povo. Sim. Eu morava na vila, quando eu fui morar no Parque Bristo, chegava em época da eleição e morava numa... Se você for na ribanceira que eu morava, você nem sai hoje se chover. Eu morava numa ribanceira que quando eu saía para trabalhar, eu colocava galocha. Você não sabe o que é galocha? Galocha é uma bota de borracha. Eu colocava aquilo para poder atravessar no barro, chegava na padaria, tirava minha galocha, embrulhava no jornal, colocava embaixo do braço, ia trabalhar, na fábrica lavava, quando eu voltava, chegava na padaria, colocava a galocha. Eu morava num lugar desgraçado, cara. Quando eu chegava na época da eleição, aí aparecia lá, os caras colocavam poste na rua, sabe? Jogando poste, ia jogando guia, ia jogando sarjeta, vai melhorar a rua. Aí o povo votava naquele palhaço lá. Aí quando passavam as eleições, passava um caminhão recolhendo as guias, recolhendo os postes. Então o povo está acostumado a isso, então é normal. Mas você tem que convencer as pessoas por que você quer ser deputado, o que você pretende fazer lá. Faça um programa e apresente para o povo. Eu quero ser deputado porque eu quero fazer isso, isso, isso e isso. Se eu não cumprir, eu desisto. Faça uma coisa séria que você vai ver como é fácil fazer. Sabe, agora você pega um cara de televisão, o cara fica falando bobagem o dia inteiro na televisão, faz bobagem, 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 e fala, eu vou ser candidato. Aqui em São Paulo nós temos alguns que vocês conhecem. Eu não vou falar o nome porque eu não quero falar o nome de ninguém. Mas aqui vocês conhecem muitos em São Paulo. Aqui tinha programa de rádio de cara famoso, sabe? Afonado Jazade, Gil Gomes, esse acho que não existe mais. Sabe? Que passava um ano, fazia sucesso, todo mundo era candidato. O que fizeram como deputado? Nada. Então você tem que exigir compromisso. Se você quiser um dia ser candidato, não seja candidato porque você quer ser deputado. Você tem que ser candidato porque você tem alguma coisa que você acha que é sério para fazer e você tem que colocar isso no papel e mostrar para o povo, olha, eu quero fazer tal coisa. Sabe, por exemplo, se não tiver compromisso, aí você elege só fazendeiro, você elege só empresário. Ninguém coloca que é fazendeiro para ser candidato, ninguém coloca lá, vote no Igão, sabe, fazendeiro, ninguém vai votar. Aí você vai colocar voto no Igão, um cara, sabe, contador, advogado, sabe, Youtuber. um youtuber. Aí ninguém vota, não. Mas não sabe o que você pensa ideologicamente. Sim. É preciso a pessoa dizer o que pensa, Sim. de que lado ele está, quem que ele vai defender. Esse dia eu vi uma coisa fantástica. O quê? Uma catadora de papel em Brasília. Aí eu fui fazer uma reunião com os catadores de materiais recicláveis. E aí uma mulher falou assim, o presidente Lula, eu fui num debate, e aí uma mulher perguntou para mim, o que é ser de esquerda ou de direita? Ela falou assim, muito simples, de direita é quem defende o rico, de esquerda é quem defende os pobres. Pronto, está resolvido o meu problema. E não tá errada. E esse é o dado concreto. Sabe, esse é o dado concreto. A direita ela defende o patrimônio, a direita defende o seu status quo, sabe? Ninguém está preocupado com a desigualdade. Você acha que é normal, ô Mitico, você acha que é normal? O mundo produz mais alimento do que o povo pode consumir. Muito mais alimento. Sabe? Por que tem 800 milhões de pessoas passando fome? Por que aqui no Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome quando nós acabamos com a fome em 2012? A ONU reconheceu. A ONU reconheceu que não tinha mais fome. Então é o seguinte, é porque as pessoas não têm compromisso. Não é porque falta comida, falta dinheiro para as pessoas comprarem. Falta dinheiro. Se você der um pouquinho de dinheiro, as pessoas vão comprar. Agora, quando nós criamos o Bolsa Família, o que a elite brasileira falava? Ah, o Lula está criando vagabundo, o Lula está criando o exército de desempregado, essas pessoas não querem mais trabalhar, essas pessoas só querem agora fazer filho para poder ganhar mais. Sabe o que acontece? É a falta de crença no povo pobre.
É a falta de respeito às pessoas pobres, porque todo mundo acha que pobre é imbecil, é ignorante. E tá cheio de gente que acha que o cara é pobre porque ele quer. Ah, o cara é pobre, o Igão é pobre porque ele quer, não. O Igão é pobre porque ele não pode ser melhor. Porque se ele pudesse, ele ganhava mais. Se ele pudesse, ele, sabe, fazia muito mais coisa. Porque o ser humano, ele quer ascender na vida social. Ele quer crescer. Ele quer evoluir. Sabe, ninguém quer comprar um carro velho, quer comprar um carro novo. Não é isso? E bom. E bom. Sabe? A gente não quer ir numa praia poluída, quer numa melhor. Só que as melhores, às vezes, não chega para nós. Então, o que acontece? O cara que for entrar na política, ele tem que pensar isso. Ele tem que pensar um partido que tem um programa. O partido tem que ter um programa, o partido tem que ter, sabe, uma carta de princípio, uma carta de compromisso com a sociedade. Para que eu quero um partido político? Para que eu quero um partido político? Sabe? Então, se você não tem essas coisas, fica muito difícil. Mas eu não acho que o povo está totalmente errado quando ele tem raiva da política. É porque ele não tem informação, ele assiste a Rede Globo, sabe? Ele assiste a Rede Globo, ele vê aqueles repórteres falar mal da política o tempo inteiro. Sabe? Então eles ficam pensando, ele vê esse radialista que só fala de crime, ou seja, parece que está incentivando o crime. Sabe? Ser candidato, ele não tem noção. Então nós é que temos que dar noção, nós é que temos que trabalhar a formação política, nós é que temos que fazer com que as pessoas conheçam, sabe, a realidade desse país. Discutir economia, eu acho interessante. Quanto mais politizado você for, mais porreta você será. Pode ficar certo. Eu sei. Quanto mais politizado você for. Você não precisa nem dizer se você tem partido, se você... o que você pensa ideologicamente. É o teu comportamento. É a tua mensagem que vale. Sabe? Então, meu caro, vocês chegaram onde chegaram porque vocês tomaram uma decisão. Para quem que a gente quer falar? Desde o começo. Para quem que a gente quer falar? Qual é o nosso público? Eu não quero falar para o Jardim Europa. Eu não quero falar para o pessoal do Morumbi, não. Eu quero falar para o povo brasileiro. E onde é que está esse povo? Na periferia. Na periferia.